Então, a gente estava falando da questão da metafísica, né, em Heidegger, de como o que quer dizer a metafísica, né, o que quer dizer a filosofia enquanto metafísica é a filosofia ocidental, né, para Heidegger. É a filosofia que se pergunta pelo ser do todo, né? O que é o todo, o que é o homem, o que é a natureza, o que é as coisas da tecne, o que é o todo, tá? Ao se perguntar por isso, a partir desde da questão do ser na grega, né? O pensamento começou a descobrir por ele próprio que há a possibilidade de conhecimento de uma dimensão que não é, entre aspas, corruptível, que não é finita, como todo doente, tá? Bom, essa dimensão é ideal, né? Desde os gregos é ideal. Essa dimensão tomou o lugar do que seja o ser do todo, tá? O ser do todo é o permanente, é o subsistente, é o fechado em si. Fechado em si que eu digo, como é que eu posso dizer isso? Fechado em si é no sentido de que é uma universalidade, né? Um absoluto, é uma absolutidade, ou seja, para tudo e para todos, né? A forma do conhecimento ocidental é assim, né? Ela é um conhecimento absolutizador, né? Assim, se não pertence ao conhecimento ocidental, como eu falei em outra aula, ou é inferior, ou não está evoluído o suficiente, né? Como vem as teorias da evolução, ou não está atido à verdade acerca dos entes, né? Acerca do todo, tá? Que Heidegger vai questionar, resumindo muito, né? Como me é cabível fazer em 8 aulas, resumindo muito, é questionar por que o ser foi, por que essa questão do ser foi pensada metafisicamente, se a metafísica enquanto metafísica não pode questionar ela própria, porque ela teria que fazer uma metafísica da metafísica, né? Um ser permanente frente ao próprio conhecimento metafísico, e ele tenta quebrar com isso tudo através da sua destruição fenomenológica, querendo pensar que isso sim é uma verdade, porque é a verdade de um povo, é a verdade de uma... Não é nação, tá, gente? Não é nada de nação, não. Povo, que eu digo, é uma forma da compreensão, como a compreensão vem se dando historicamente, tá? Independente se o povo brasileiro, o povo europeu, o povo chinês, porque o comunista também é um filho do capitalismo, também é um filho do Ocidente. Então, independente de geografia, tá? É a forma como a qual o mundo, o planeta hoje se reporta ao todo doente, tá? É no modo da ciência, e essa ciência, sua base é metafísica, justamente porque tem que ser metafísica, tá? Como eu te falei que não, como eu falei para vocês que não é um obscurantismo de Heidegger isso, ele não está negando nada disso, ele está dizendo que a verdade ela é, mas ela não é absoluta. Essa verdade metafísica ela é, mas ela não é absoluta, ela é necessária em algumas áreas da vida, a gente precisa disso, mas ela não é a dona da toda a verdade acerca do ser doente, tá? Acerca da totalidade dos entes, nem a dona da verdade do ser humano, nem a dona da verdade do céu e da terra, tá? Nem a dona da verdade do divino. Tá? Ela é uma verdade de um povo que se deu historicamente e que é necessária, mas não é absolutização. Tá? Então, partindo desse ponto de questão que a gente trouxe na aula passada, eu queria ir com vocês um pouquinho mais fundo em Ser e Tempo, para a gente poder entender por que, sem sair um pouco de uma dogmática, né? Assim, o Heidegger disse isso, o outro disse aquilo, o outro disse aquilo. É tentar entender por que ele está dizendo que a verdade é histórica e intramundana. Qual a fenomenologia disso? Qual a condição de possibilidade disso? Do homem, do Dasein, né, do existir humano, ser histórico, né? E não ser uma... e não ser absolutamente as características que lhe são dadas. Se ele é histórico, ele não pode ser absolutamente, eternamente a mesma característica. Ele é sujeito moderno agora, mas pode não ser, e não era antes também, do século XVI. Então, a gente entender qual é a possibilidade da história, qual é a possibilidade de nós sermos determinados pelo mundo de sentido histórico, obviamente, no qual nós já sempre emergimos. Tá?
ele vai fundar a compreensão, né? A compreensão do ser, né? Que seria a nossa estrutura mais fundamental, mais invisível, tá? Que seria a compreensão pré-ontológica, aquilo que a gente não questiona, né? Aquilo sempre passa batido pela gente, né? Que seria, na verdade, eu não gosto muito de esquematizar as coisas, não, porque eu aprendi na filosofia heideggeriana, eu aprendi muito a não esquematizar. Mas às vezes é melhor fazer isso para poder o entendimento ele ir caminhando, mas não ficar só no esquema, tá? Então, dentro desse fenômeno de compreensão que nós somos, tá? Dentro desse fenômeno de compreensão, essa compreensividade, que é a nossa estrutura enquanto Dasein, a diferença da estrutura de todo outro ente que não seja Dasein, que não seja homem, tá? Primeiro de tudo, só diferenciar o homem do Dasein. O homem, para Heidegger, ele usa muito o termo homem também, mas o homem para Heidegger está muito refém ainda das estruturas metafísicas. Então, ele cunha esse termo Dasein, que quer dizer ser ou aí, mais do que ser aí, como é traduzido, né? Ser aí, porque parece que é um ente que é aí no mundo. Ser ou aí, ele é o aberto. O Dasein, ele é pura abertura de significação dentro de outra abertura de significação, que é o mundo no qual ele emerge. Tá? Ele é pura possibilidade dentro de outra possibilidade já dada. Ou seja, ele é puro, como é que eu posso dizer, futuro mesmo, ou seja, pura possibilidade aberta dentro de uma possibilidade já dada, que é o mundo, que é as significações do todo que a gente que forma o nosso ser e que nós temos que corresponder. Tá? Então, isso é a diferença de Dasein para o sujeito humano, para o homem enquanto sujeito. Porque o homem enquanto sujeito, ele é uma entidade fechada, determinada, esquematizada, tá? E o todo do ente, seja o ente natureza ou o ente natureza, que eu digo tudo, tá? O cosmos, tudo, né? Bicho, teto, o universo, tudo. E o ente da técnica, que são as coisas, né? Tudo isso já é determinado desde a filosofia moderna, desde o pensamento moderno, enquanto objeto. Tá? Para Heidegger, a gente tem que. Isso é uma verdade, porque é uma verdade histórica de um mundo de sentido, mas não é absoluta. Se não é absoluta, então o que pode ser pensado para além disso? Tá? Então, ele vai fazer essa. Só voltando o fenômeno da compreensão, para a gente entrar um pouco nisso, o fenômeno da compreensão para Heidegger ele tem vários momentos fenomenais, tá? Que não são lineares, tá? Eles são simultâneos, tá? Que ele chama de existenciais, tá? Que não são categoriais, porque as categorias para Heidegger elas são como se fossem ideias subsistentes, estanques, que se relacionam entre si, tá? O Heidegger chama de existencial porque são momentos de um mesmo fenômeno, que você só consegue dissecar na filosofia, tá? Mas na nossa vida, na nossa existência, não tem essa diferença. Tá? Então, dentro desse momento, dentro desse fenômeno de compreensão que nós somos, nós somos um fenômeno de compreensibilidade da physis, da natureza, né? A natureza emergiu dela mesma, um ente que compreende ela mesma. Dentro desse fenômeno, né, que nós somos de compreensibilidade, você tem vários essenciais que Heidegger vai chamar de ser no mundo, tá? Ou seja, ser no sentido, ou seja, ser na significação. Ser no mundo é isso. Mundo, lembra que eu falei que é mundo de sentido? Ser no mundo é ser enquanto significação e nesta significação. A temporalidade desse ser no mundo, tá? Que é sempre aquela, como eu falei, a projeção sobre o que vem sendo de sentido que funda o ente, que funda o presente, que funda a significação presente. É sempre uma projeção contínua em vista do quê? Do meu próprio ser fático. Eu preciso ser, eu preciso levantar, tomar um copo d'água, eu preciso... E tudo isso, tudo que eu faço, tudo que eu me projeto, absolutamente, eu não sou dona disso, isso é o meu ser, sem isso eu não sou humano, tá? Tudo que eu faço, tudo que é projeção, é uma compreensão pré-ontológica desse ser no mundo, dessa intramundanidade dos entes. Tá? Pré-ontológica por quê? Porque você já sabe que você tem que levantar e fazer assim para abrir a porta. Você já sabe que ser um copo é para beber água. Você já sabe diversas, entre aspas, ideias, tá? Pertencentes ao seu mundo de sentido que governam a sua existência, que governam a sua possibilidade fática de ser, a sua possibilidade cotidiana de ser. Tá? Então, essas são as significações enquanto mundo. Tá?
ser no mundo. Dentro desse fenômeno da compreensividade, você vai ter o ser no mundo, que é a significação, que é a linguagem. A linguagem, ela é temporal, né? Enquanto a sua estrutura temporal, tá? Você vai ter a curadoria, que ele chama de sorge, que é a cura, ou tem pessoas que traduzem por preocupação, eu prefiro cura, porque me remete a um sentido de curadoria. Curadoria não no sentido de... E ele define essa curadoria em duas partes, tá? A ocupação e a assistência. Então, para Heidegger, não existe... a nossa estrutura não nos permite sermos desocupados, apesar da gente tentar isso. Tá? A nossa estrutura, enquanto compreensão, enquanto pura projeção, ela é ocupação. Tá? Ocupação com o quê? Com o todo. Até quando eu estou dormindo, eu estou em ocupação, tá? Segundo Heidegger. Ocupação com o todo doente, que não tem a forma do meu ser. Tá? Eu preciso me ocupar em vestir uma roupa, eu preciso me ocupar em levantar, eu preciso me ocupar em pensar, eu preciso me ocupar em sei lá, contemplar, preciso me ocupar em trabalhar, preciso me ocupar em curtir, né? A minha estrutura é ocupação. Enquanto ocupação, eu sou ocupação com o ente, com o ente significado, que não tem a forma do ser do Dasein. E sou assistência, que é Fürsorge, que ele chama, com o outro Dasein. Tá? Tudo isso dentro desse fenômeno da compreensividade de mundo. Tá? Tudo isso dentro do fenômeno mundo, que é uma forma do ser do Dasein, uma forma do ser da compreensividade. Bom, essa assistência com o outro não é uma assistência... o assistencialismo social. Obviamente, isso é uma decorrência do fenômeno principal, do fenômeno mais essencial, que é a assistência. Eu não visto... essa roupa aqui alguém fez. Esse computador alguém quem fez. Esse prédio aqui alguém fez. Tá? Então, o Dasein ele é estruturalmente coexistente, estruturalmente assistente. Tá? Ainda, estruturalmente, quer dizer o quê? Ele não tem como não ser. Mesmo se eu for numa ilha deserta e ficar sozinha, eu só vou poder sobreviver porque eu lembro da minha coexistência. Ou porque eu existi em coexistência. Tá? Então, a estrutura do Dasein, dentro dessa compreensividade, dentro desse ser no mundo, tem esses existenciaizinhos que ele vai dissecar em ser de tempo. Tá? Tudo isso para quê? Porque ele quer chegar no lugar em que ele quer quebrar a estrutura do homem, né? Repetindo, a estrutura do homem enquanto sujeito moderno, sujeito cartesiano. Ele quer mostrar que nós não somos incondicionados, nós somos absolutamente condicionados pelo mundo que nós emergimos. Antes de nós nascermos, nós não somos nós mesmos a partir do nosso nascimento, tá? A gente é o que a gente é a partir do mundo que a gente emerge, tá? E enquanto projeção, enquanto pura possibilidade, aí sim, cada Dasein é singular, mas não absolutamente, não incondicionalmente. Ele é condicionado. Tá? Então, o Heidegger ele quer quebrar tudo isso para primeiro mostrar que nós não temos essa subsistência fechada, que nós somos pura temporalidade, compreensividade temporal, o tempo todo se fazendo. Isso não sou eu, não é parte da minha vontade. Para Heidegger, isso é estrutura. Essa compreensividade temporal se fazendo, se a projeção ela não pode ser fechada, ela tem que ser aberta o tempo todo. E se corresponde mais um existencial, né? Além dos existenciais dentro de mundo, né? Que também tem o impessoal, mais um existencial é o fenômeno das disposições fundamentais dentro de todo esse fenômeno da compreensividade, que é o fenômeno da angústia, tá? Que o Heidegger vai dissecar também, se ele tempo, que é o fenômeno da angústia, que é justamente essa falta, tá? Não é genuinamente uma falta, porque nada pode faltar o que já não tinha. Se eu já não tenho uma coisa, como é que eu posso sentir falta dessa coisa? Tá? É como se a gente tivesse um ser sempre nunca fechado, sempre aí por ser, sempre constantemente por ser, sempre constantemente por fazer, sempre constantemente por ser, que isso acaba na morte, e que ele vai chamar de mais um existencial, que é o ser devedor, que é o Schuldner, que ele vai chamar de ser devedor. Ser devedor de quê? De ser devedor do seu próprio ser, que você precisa ser o tempo todo. Você não está... o seu ser não está dado. O seu ser não está subsistente dado. Como, por exemplo, nessa visão filosófica, está um gato.
está um cachorro. Um gato e um cachorro são um gato e um cachorro. Há 5 mil anos atrás, eles são hoje idênticos a isso. A não ser, hoje em dia, por cima da nossa histeria aí de maluquice, né, de clausurar e tal. Mas eles, você pode dizer que tem uma certa subsistência ali. Tá? Nós não somos nunca a mesma coisa. Nós somos sempre a pura abertura. E esse lugar, não, a angústia ela é tão fundamental que Heidegger diz que ela não é para ser elidida, como que é a psicanálise, ela é para ser aprendida, né? E não é essa angústia de você sofrer, não é nada disso, não. Isso é decorrente disso. Bom, é claro que a gente tem fatos e fatos, mas essa angústia essencial que ele fala no Em Tempo é essa angústia de a gente nunca estar fechado e a gente lutar para fechar o que não se fecha. E aí também vem todas as nossas loucuras. Tá? É como se, primeiro, a compreensividade, ela, além desses fenômenos todos que ela angaria no mundo mais imediato, né, da compreensão de mundo, das significações históricas de cada ente, que são que possibilitam o nosso poder ser, que possibilitam o nosso ser, né? Cada ente só aparece interior ao mundo de sentido, esse mundo de sentido já vem sendo muito antes de eu nascer, tá? São todos existenciais. A angústia, ela entra aí no lugar de, primeiro, enquanto fenômeno de compreensividade, você compreender, ainda que você fuja disso, da sua própria finitude, a finitude, você pode dizer que um animal tem compreensão disso. O Heidegger vai dizer no livro Mundo, Finitude e Solidão que um animal não morre, né? O animal, quem morre é quem tem a compreensão disso, tá? E essa compreensão, ela como que, segundo ele, ela nos segue por toda a vida. E quanto mais a gente foge, mais a gente cai no impessoal, nas distrações. E não é ficar pensando nisso, tá, gente? Não é ficar pensando que eu vou morrer, não é isso. É como se você... eu não sei também muito bem, tá? Eu estou ensinando para vocês o que eu li. A minha experiência com essa filosofia também tem 14 anos, mas não é uma experiência... É uma experiência fática, posso dizer, mas para mim é um sábio, né? Um sábio excelente que pode lidar com isso, ou pode saber disso com mais propriedade. Mas o que eu posso dizer é que é como se isso determinasse as suas escolhas, inclusive. Né? A sapiência, que o Heidegger vai chamar de um outro existencial, que chama Entschlossenheit, que traduzem por resolução ou traduzem por decisão. Tá? Eu prefiro traduzir por deliberação. Tá? É como uma deliberação muito profunda acerca da existência e da própria finitude da existência. Tá? Então, todos esses fenômenos, Heidegger vai dizer que eles como é que eu posso dizer? Eles principiam ou eles fundamentam o fenômeno da angústia, tá? Que não é nada a ser elidido, todo Dasein vai ter isso, tá? E todo Dasein, todo ser humano vai fugir disso. É isso que eu vou tentar mostrar esses existenciais para você de Heidegger, tá? Para a gente entender como a metafísica foge de tudo isso, tá? Como o sentido do ser metafísico, o ser enquanto eterno, como é que é? Universal e absoluto, foge da própria estrutura do ser humano, né? É como se fosse uma tentativa de 2.500 anos de dar uma subsistência ao que não tem subsistência. Tá? E é nesse lugar que está o divino, tá? Se pode pensar que era um ateu, não. É nesse lugar que está o divino. É nesse lugar justamente, primeiro, desse fenômeno de compreensão que emerge a cada nascimento, né? E segundo, que esse lugar filosoficamente você pensando, esse lugar da liberdade da verdade, esse lugar da angústia essencial, tá? Em que a poesia vai se inspirar, em que a arte vai se inspirar para falar da nossa condição humana, né? Que para mim, a meu ver, que vai remeter a tudo isso, tá? Remeter à questão do divino e a todo o resto em relação a isso. Mas a filosofia não se arvora nesse lugar, tá? Mas também não nega, não é nihilista, não é... Principalmente essa filosofia. Não é, não é, como é que pode dizer? É fatalista, né? Como alguns dizem. Não, tá? Esse é um pensamento que vai tentar mostrar para a gente como a história do pensamento ocidental
foge das questões essenciais, tá? Não se pergunta pelos pressupostos, apesar de serem dificílimos. Se você for ler Hegel, se você for ler Kant, são filosofias profundíssimas. Mas, ainda assim, para Heidegger, não está se questionando mais o mais essencial. Não está se questionando pelo ser do Dasein. Não se questionou pelo pressuposto do homem enquanto sujeito, né, que foi angariado no século XVI por Descartes, no sentido de, numa modo empírico, né? Empírico, eu digo, bom, eu posso duvidar de tudo, já que ninguém me dá uma resposta acerca do real, né? Como foi na Idade Média, como foi na Idade Média, muito mais na Idade Média do que com os gregos, né? Como foi na Idade Média com a teologia cristã tomando conta da metafísica grega, colocou tudo em dúvida, tudo se colocou em dúvida, e Descartes chega a um ponto que pensa assim, bom, eu posso duvidar de tudo, só não posso duvidar do quê? De mim que estou pensando. Ou de eu que estou pensando. De mim que estou pensando. Bom, aí se funda tudo que existe se funda no pensamento do sujeito. Tá? Então, tudo que estava no Deus sagrado, divino, cristão, lá no medievo, tudo que estava lá na ideia grega, que a ideia era a ideia das coisas, apesar de ser do logos, mas o logos era o logos para as coisas. Volta-se tudo para dentro. Tá? Bom, isso ficou aí, como eu falei, 500, 700, sei lá, desde 1600, 450 anos, sei lá. Tá? E para vir um filósofo, Nietzsche veio, tentou quebrar, para Heidegger não, para Heidegger Nietzsche implode a metafísica por dentro, mas também não dá uma resposta, e Heidegger veio para tentar dar uma resposta a tudo isso. Eu estou falando isso porque eu quero só que, voltando, que a gente compreenda por que a metafísica necessita de uma destruição fenomenológica, segundo Heidegger, e o fundamento disso, dessa necessidade, está no próprio ser não subsistente do Dasein, no própria forma estrutural da compreensão do Dasein, a própria forma estrutural desse ser aberto do Dasein, tá? dessa não absolutismo do ser do Dasein, desse não egocentrismo absoluto, né, que vem crescendo aí desde o século XVI. Tá? Eu vou só ler para a gente acompanhar, e eu queria já tentar passar para outro texto. Então, ele fala aqui, além de estar concebendo a abordagem filosófica e epistemológica, esse método, né, o método da fenomenologia, observa qual a configuração que as questões ganham no curso da história. A orientação do pensamento ontológico, ou seja, o pensamento do ser tradicional, ou seja, da metafísica, se consolida como o saber correspondente à verdade do ser doente, à entidade doente. Tá? A metafísica consolida o saber doente, o saber do ser, como entidade doente. O subsistente, a forma subsistente absoluta e universal para todos os entes. Tá? Heidegger diz, na filosofia, contudo, permanece impensada a clareira como tal que impera no ser, na presença, ainda que seu começo se fale de clareira. Tá? Na filosofia, permanece impensada a clareira, quer dizer, permanece impensada qual foi a condição de possibilidade da própria metafísica. O que, do próprio conhecimento que se deu, não é como a gente pensa, né? Não é uma questão de evolução do conhecimento. Tá? A gente está cheio de técnica aí, ajuda pra caramba a gente, mas estamos destruindo tudo também. E ninguém pode dizer que o ser humano grego, que não tinha toda essa tecnologia, não tinha uma vida melhor em termos de conhecimento do que nós, com toda a nossa técnica de hoje em dia. Então, não é uma questão de evolução, tá? É uma questão de que a gente não se questiona, por conta dessa, de sempre já estarmos com essa concepção evolutiva na cabeça, né, de que sim, evoluiu, sim, é uma evolução, a gente não pensa a própria clareira, né, o próprio água que a gente está nadando, tá? A própria água histórica que vem construindo tudo isso. Um ser humano, um ser humano destruidor como nunca já visto antes. Tá? Se você pensar em 100 anos, 1920, você não tinha o consumo do planeta, né? Nem um milésimo do que tem hoje. Em 100 anos, a gente está fazendo uma loucura, né, de consumo.
E com toda a nossa tecnologia, a gente vai acabar se autodestruindo, né? Mas essa questão de Heidegger, de a gente pensar esse mar que a gente nada, tá? E esse mar que a gente nada não surgiu do nada e não surgiu de algum sujeito que quis consumir o planeta, não. Isso é histórico. Isso se deu historicamente até chegar ao ponto que estamos. Tá? Então, é compreensível que a metafísica, enquanto abertura histórica de sentido, né, essa clareira que é a metafísica, que é a metafísica, repetindo, é a questão do ser doente enquanto um absoluto, universal, formal para tudo. Tá? Desde os gregos isso começou com a ideia, Aristóteles com a ousia, isso foi passando de época em época, esse mesmo pressuposto inquestionado para Heidegger. Tá? Esse mesmo pressuposto de uma forma absoluta, uma verdade absoluta, para todo o real, foi passando no pensamento ocidental, né, na história do pensamento ocidental, por todas as épocas, seja medieval, seja moderna e contemporânea. A medieval, repetindo, com a questão do Deus único, judaico-cristão, a moderna, com a questão do Deus único que virou sujeito, né, que também, mas tudo isso tem a mesma forma do ser, entende? Tudo isso tem a mesma forma absolutista, a mesma forma mundialmente universalista, tá? É isso que Heidegger quer questionar. A partir do quê? A partir da compreensão de que a estrutura humana é intramundana. Se ela é intramundana, ela não pode ser universal e nem absoluta. Ela pertence ao mundo. Tá? Ele vai destrinchar tudo isso em Ser e Tempo. Então, o que ele fala aqui, o passo de volta da metafísica para dentro de sua essência exige uma duração e perseverança cuja medida nós não conhecemos. Somente uma coisa está bem clara, o passo carece de uma preparação. É o que ele faz. Ele faz uma preparação para que o pensamento comece a refletir, a questionar tudo isso, tá? Sem essa loucura de progresso, vai para onde? Vai se extinguir, né? A gente começar a questionar, que ele vai ter um texto que está até aqui, que é esse texto aqui, Meditação, tá? Do Heidegger. Esse texto aqui ele vai falar da maquinação, tá? Como é que toda essa história da metafísica se tornou na contemporaneidade a maquinação, a forma de olhar para tudo do olhar maquinador, tá? E vai começar a mostrar para a gente que se a gente continuar assim não vai dar muito certo, tá? Então ele mostra então como o pensamento filosófico deve começar a proceder essa destruição fenomenológica. Destruição fenomenológica voltando. Fenomenologia é questionamento pelos pressupostos que se tornaram evidentes. Tá? Essa evidência que é a clareira, que ninguém quer se questionar, a gente parte da evidência e vai desdobrando milhões de filosofias e pensamentos e ciências, mas não se questiona do por que aquilo está sendo pensado daquele jeito. Né? Por que o homem é pensado enquanto sujeito? Essa evidência empírica de penso, logo sou, é uma evidência ontológica, é uma evidência do ser, do Dasein, do ser do homem? Cadê o fundamento disso? Para Heidegger, nem Kant e nem Descartes deram o fundamento do sujeito. Tá? Deram um fundamento empírico, a penso logo sou, mas não deram um fundamento propriamente filosófico, não podem dizer, mas que determinasse, por A mais B, por que esse homem se pensa enquanto sujeito. Na verdade, para Heidegger, essa questão metafísica que se tornou o sujeito, né, deixou de ser o Deus medieval, o Deus judaico-cristão, se tornou o sujeito moderno, mantém a mesma forma do ser, né, de um absoluto para o todo, mas agora é a questão do poderio humano sobre o todo. Né? Do poderio humano através do quê? Através do pensamento matemático. Não é a matemática, tá, gente? Através do pensamento calculador. O pensamento calculador sobre o todo em vista do quê? Do recurso, da reserva e do consumo. Tá? Esse pensamento calculador sobre o todo, ele se tornou o único pensamento válido. Tá? Isso vem historicamente se moldando desde o século XVI. Isso não é de agora. É isso que ele quer mostrar. Historicamente se moldando, por quê? Porque a compreensão do Dasein é o quê? Temporal. E aí, por isso, a necessidade de a gente ir a Ser e Tempo entender a nossa estrutura do ser. Tá? Então, a questão assim se põe. Heidegger diz, como é, porém,
que Platão chega a essa caracterização da essencialidade da ideia, da essência? Ela é autoevidente? Portanto, ele diz em outro texto, de onde recebeu a determinação platônica da ideia sua legitimação? De que ponto de vista é legítima a explicitação aristotélica da presença como energia, né? Da presença como traduzido por ato? Né? Essas questões às quais a filosofia tão estranhamente se abstém. Isso ele está falando aqui no século XX. Né? São 2.500 anos de pensamento que se absteve dessas questões, segundo ele. Né? Então ele diz, em que círculo nos movemos, na verdade, de maneira inevitável? Né? De maneira inevitável. Ninguém, nós, mesmo se eu for vender miçanga na rua, eu vou estar dentro desse mundo de sentido e correspondendo a ele. Eu não vou ser uma engrenagem muito braba dele, mas vou continuar sendo uma engrenagem. Né? Eu vou continuar não sabendo aonde eu estou nadando. Né? Então, para Heidegger, Aristóteles exauriu implicitamente seus conceitos a partir da perspectiva do ser enquanto presença constante, né, que começou lá dos gregos, tá? E ele vai dizer aqui, vai botar aqui um texto, um pedaço do... Vou falar do Aristóteles, né, dessa questão da praxis, da lida, eu acho que não cabe muito, a gente vai falar isso semana que vem, né, a questão do ser nos gregos, né? Vou passar aqui. Bom, eu vou passar para a primeira aula, depois aqui não tem muito mais nada, só para terminar, para passar, tá? Porque eu quero chegar nessa, um pouquinho, que seja, se der tempo, nessa questão da nossa estruturação enquanto históricos, né? E que não é nenhum sujeito... Outro dia uma prima minha chegou para mim e falou assim, não, porque esse cara da Microsoft, ele é um não sei o quê, o Bill Gates, né? Ele é um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara... Não é ele, entende? Se não for ele, vai ser outro, e vai ser outro, e vai ser outro, porque é um mundo de sentido que a gente emerge que vai sempre produzir isso. Vai produzir isso da onde? Da nossa história. Da nossa história da onde? Né? Aí você vai começar a entrar na filosofia. Tá? Então, a questão fundamental para Heidegger, né, sempre foi de pensar como o ser é totalmente interpelado por respeito aos entes, né, a totalidade, isto é, por respeito ao presente, que só é enquanto o quê? Histórico. Tá? E não é historiografia, tá, gente? Não é fatos históricos, que isso é uma forma da história, mas a forma da história mais essencial é aquilo, não é o que passou e ficou, tá? É aquilo que vem construindo o mundo de hoje. Não passou nada, não acabou nada, não é subsistente nada, não encerrou. Ainda isso está construindo tudo que está acontecendo hoje no mundo. Tá? Por quê? Porque a compreensão humana, ela é, além de não ser subsistente, ela é constantemente uma abertura em cima de quê? Uma projeção em cima de quê? Do que vem sendo de sentido. Tá? Então, não tem essa coisa do passado, ele não chama nem de passado, o Harari, ele chama de sido, do que vem sendo. Tá? A história. A historiografia não, a historiografia ela já vai por fatos, você estuda fatos. Não aconteceu esse fato aqui, aquele fato ali. Né? É como se aquilo não nos determinasse, como se tivesse aquilo acabado. Tá? Para Heidegger, não. É óbvio que a história de um povo indígena, o nosso povo ocidental, não vai me determinar, porque nós somos o quê? Mundo de sentido. Mas a história do meu povo, a história do meu povo, que eu digo ocidental, europeu, da ciência, da técnica, vai determinar meu existir inteiro. Isso vem há 2.500 anos sendo formado. Tá? Então, não é um sujeito que pensou não é o homem, né? É o ser no mundo mesmo, é um mundo no qual a gente emerge que vai se construindo assim. Tá? Então, o ser é totalmente interpelado por respeito ao ente. Tá? Se a história, enquanto metafísica, se determina como a concepção formal, sempre já implícita, do ser enquanto essa entidade do ente, ou seja, do ser enquanto essa formalidade que se pretende universal, que se pretende subsistente, fechada em si, universal, ou seja, nada mais é, se você for pensar bem, uma questão de controle, não? Se eu posso conhecer a totalidade dos entes da natureza, com o meu sistema de conhecimento, o que eu tenho para mim? Controle. Tá? Isso surge no século XVII, com essa ideia do homem enquanto o senhor do todo. Tá? O senhor do todo quer dizer, com essa fundação do homem enquanto aquele que põe o todo. Põe o todo porque ele representa o todo. Tá?
O todo, o que para Kant, por exemplo, tem para mim, são representações. Eu tenho uma árvore na minha frente. A árvore, ela mesma não tem a árvore, né? É muito contundente assim, a filosofia. O que eu posso ter dela? A representação dela, enquanto árvore. Tá? Isso para Kant. Ou seja, sem humano não teria árvore. Chega a essa loucura, né? O pensamento do idealismo alemão chega a essa loucura de pensar que sem humano não haveria árvore. Sim, não haveria árvore. Mas quem disse que não haveria? Não haveria significação do logos? Mas quem disse que o logos é essa universalidade, essa absolutidade do Senhor do todo, né? Daí vocês podem pensar também a questão do niilismo em Nietzsche. Niilismo quer dizer nihil, né? Niilismo quer dizer da total falta de qualquer vínculo com o sagrado, porque se o homem se coloca no lugar, né? Então não tem cristianismo nada que dê conta, apesar da gente ir fazer nossas rezas, né? Então você pode pensar com tudo isso, né? Mas desde o século XVI que a gente vem de uma história metafísica de querer absolutizar uma verdade para o todo, fundar a verdade no próprio homem, tá? Então, essa forma subsistente para o ser, né, como pano de fundo, essa forma, repetindo, você vai repetir para ficar bem fixado, subsistente para o sentido do ser do todo, né, do que é o todo, essa forma universal, essa forma absoluta, de uma verdade absoluta para tudo, né, que permeia a ideia platônica, que permeia a usia aristotélica, a essência, a substância medieval, o sujeito moderno, a mônada de Leibniz, a consciência absoluta em Hegel e até mesmo a vontade de poder em Nietzsche. Tá? Isso se dá porque o pensamento sempre já esteve se perguntando pelo ser enquanto o quê? Fundamento formal do ente. O pensamento sempre metafísico sempre se perguntou por esse fundamento formal. O que Heidegger vai botar em xeque é que o ser não é um fundamento formal. Que o ser enquanto pura doação, né, enquanto a pura doação, não só de physis, como de compreensão, que forma você pode dar isso? Que forma você pode dar doação? Tá? Então, fundamento formal doente, ou seja, uma coisa fechada, instaurada, uma verdade que todos têm que competir a isso. Então, para o Hegel e para o idealismo alemão, o homem é o sujeito. Não importa se ele é um indígena de 5.000 anos atrás, que para ele não ia fazer sentido nenhum se pensar enquanto sujeito e nem pensar ausente enquanto objeto. Mas para o idealismo, para a metafísica, é para todo mundo. Tá? Então, essa é a questão de Heidegger, na questão na história da filosofia. Né? Bom, eu vou discutir aqui sobre isso, né? Desde os modos do seu pensamento, a questão do sentido do ser, por isso a questão do sentido do ser. O ser é isso mesmo? É essa universalidade? Atemporal, universal, absoluta? Tá? Então, a questão dele é essa questão do sentido do ser. Seja como subsistência, né? Seja como essa universalidade formal em seus diversos modos de aparição no curso do pensamento ocidental, seja como possibilidade e temporalidade enquanto fundamento dessa subsistência. Porque o próprio fundamento dessa formalidade universal, de sentido para o ser, é a temporalidade, é o fluxo. É a temporalidade da compreensão. É ela que dá a possibilidade de uma permanência. Tá? E não o contrário. O infinito que dá o finito. É o finito que pode produzir, segundo essa filosofia, a noção de permanência. Tá? Ele sabe que essa questão está completamente alienada à questão do Dasein, porque não se pode colocar a questão do sentido sem atrelamento ao único ente que compreende e é conhecedor, né, e que pensa essa questão. A partir do questionamento do pensamento aristotélico, Heidegger ele pôde começar a fundamentar toda essa problematicidade da estrutura da compreensividade humana na lida. Ele começa pela lida. Tá? Ele não começa pelos juízos sintéticos, que por uma especulação. Tá? Ele começa pela própria lida. Né? Como é possível compreender um copo que eu pego para beber? Né? Ele começa pela própria lida cotidiana humana. Tá? Para começar a entender e indo mais fundo nos fenômenos compreensivos. Né? Porque a compreensão... A mera compreensão de um copo para o bebê tem uma estrutura mágica, imensa, para você dar a própria compreensão para você conseguir fazer isso. Tá? Ah, mas por que eu preciso saber disso?
Bom, você pode ir aí ou você pode ir para autoajuda, que também não vai dar nada, né? Então, assim, essa estruturação da nossa compreensão que possibilita toda a nossa compreensão mais imediata. Tá? Então, ele sabe que está alienado ao design. A partir do questionamento... Tá. A questão do sentido do ser, do sentido do né, funda-se na lida histórica e configura a transcendência concernente à estrutura possível existencial de design. Tá? Transcendente por quê? Transcendente porque ele é o ser do fora. Ele é transcendente. Ele tá sempre... Ele sai do ser, não dele, né? Ele sai do ser enquanto mundo, do ser enquanto ser no mundo, do ser enquanto abertura, possibilidade, temporalidade. Significa o ente e volta para esse mesmo lugar, tá? Então, nesse sentido que, não sei se eu me fiz clara, nessa transcendência, nesse sentido que para Heidegger é transcendente, a diferença da transcendência kantiana, tá? No Crítica da Razão Pura. Tá? É nessa transcendência do ser que se reporta através do ente de volta para o Dasein, né? Sempre a cada vez histórico, ou seja, sempre singularmente, sempre a cada vez, sempre a cada Dasein, e cada Dasein também é histórico, ou seja, enquanto mundo de sentido, é assim que se desdobram as possibilidades fáticas do nosso existir. Se para o filósofo o ser não é a pura subsistência, se enquanto há fundamento, ou seja, por que há fundamento? Porque o ser da compreensão, o ser da compreensividade, vamos ver, é a fundamento por quê? Então, não é subsistente. Você pode compreender, você pode ler 500 milhões de livros na sua vida, que a sua compreensão ainda vai ter espaço para mais. Por quê? Não é que tem espaço, é o ser dela é projeção sobre o que vem sendo, que funda o presente. É projeção. O ser dela é a projeção, é afundar. Tá? Então, o ser não é a pura... E se, enquanto afundamento, tá? O ser e a compreensão do ser, né, não é originariamente limitado às respostas metafísicas dadas para a sua verdade na história, apesar de serem verdades históricas, mas não está limitado a isso, se não é a pura permanência do sujeito enquanto índice espontâneo, incondicionado e sem mundo de determinação de todo ente, então o que é ser? Né? Então a gente tem que perguntar pela estrutura Dasein, pela estrutura que pode se questionar pelo ser. Né? Questionar através do logos, né? Porque eu não gosto de falar que a gente tem nenhuma superioridade frente a nenhum animal. Tá? A gente só tem esse filtro, que é a compreensão do ser. Tá? Então, aqui. O que determina o Dasein, né? O homem enquanto esse ser no mundo condicionado e não mais incondicionado como o sujeito cartesiano, o que determina o Dasein é isso que Heidegger entende por existência. Existir significa para o filósofo ser em trânsito. Ser projetado para a sua possibilidade de ser você mesmo. Você é sempre projetado para a sua possibilidade. Nunca está dado isso. Você está sempre projetado aonde? No possível. Porque você não é subsistente. Tá? O Dasein é essa transitividade até a morte. Na morte, sim, ele consegue a subsistência, tão almejada. Né? Para que o Dasein possa ser, a determinação como possibilidade pura implica numa compreensividade. Tá? Pois possível poder ser, que é um termo que Heidegger utiliza, Sein können, que é poder ser, né? Literalmente traduzido, que é esse pura inefável do nosso ser. Esse puro nada de coisa alguma do nosso ser. Tá? A gente tem aqui nossa carne, a gente tem nosso ente. Mas a gente, ao mesmo tempo que é ente, é nada também de coisa alguma. Né? E esse nada de coisa alguma é um fenômeno esplendoroso de compreensão. De puro o quê? Fundamento, de não subsistência. Não subsistente como são as coisas, né? Ou como são os entes da física. Né? Então, o Dasein é a compreensão não porque é algo antes. Ele não é, eu não sou a Manuela antes que tem a faculdade da razão, tá? Como pensa o pensamento moderno. Não. Como eu disse na aula passada, a razão é uma forma necessária para a vida do nosso pensamento, mas não é a mais rigorosa e não é absoluta, como que é o pensamento ocidental. Tá? Então, o Dasein não é
um ente antissubsistente que tem a faculdade de razão. Ele só é compreensão, ele só é fenômeno de afundamento compreensivo. Ele só é isso. Ele não tem nada antes disso. Tá? Isso é como Heidegger pensa. O Dasein é compreensão não porque é algo antes, um ente subsistente que tem a faculdade do entendimento, mas porque necessariamente precisa compreender exatamente por ser nada de coisa alguma o tempo todo. Por ser somente essa sustentável leveza que se chama possibilidade. Puro possível. Então, esse ente necessariamente tem que ser compreensivo. Porque se você é subsistente, como um gato, é como se não precisasse ter essa compreensividade do logos. Você já nasce sabendo. Né? A gente o tempo todo tem que se orientar. É como se a gente nascesse sempre desorientado, tá o tempo todo desorientado. O nosso ser é o ser da desorientação. Né? A gente não tem essa subsistência. Tá? O fato do Dasein não ser nada de subsistente se nos mostra a todo momento. Por exemplo, posso dizer que sou aluna, doutoranda, professora, amiga, filha, irmã, mas nada esgota o meu ser. Com predicações reais, não se pode dar conta do ser do Dasein. Diferente de dizer de um copo. Já sempre dei conta, pré-ontologicamente, ou seja, não reflexivamente, né, de que um copo é para beber água, ou para beber vinho, ou para, sei lá. Né? O ser desse ente já está completamente dado, no seu para quê. Na sua utensilariedade, como diz Heidegger, na sua serventia. Tá? No entanto, com o Dasein, predica-se dele, mas ele não se dá integralmente, não se esgota. Por isso, sempre experimentamos um sentimento de estranhamento por respeito ao outro Dasein, porque nunca pode o Dasein abarcar o outro integralmente, pois que o outro não é um dado exato, de modo que ele escapa a todo tempo, de onde podemos perceber um rastro de estranhamento ineligível no outro, por mais íntimo que ele se torne. Tá? Por quê? Porque o Dasein é pura possibilidade. Tá? Então, se a gente quer esquadrinhar nós mesmos e o outro, a gente só vai se dar mal. Acho que todo mundo já teve essa experiência na vida. Né? Então, ele diz aqui, o Dasein se compreende a partir de uma possibilidade que ele é e que, de algum modo, compreende seu ser. Né? Ele compreende seu sendo, tá? Ele está falando aqui que ele compreende a primeira compreensão que o Dasein tem é de que ele está sendo, né? Lá na infância, quando a gente está crescendo, a gente começa a ter compreensão, linguagem, tudo isso vai se formando do sentido do mundo em que você nasceu, né? Que você emergiu. E tudo isso são compreensões que Heidegger chama de pré-ontológicas, tá? Não são compreensões reflexivas, são a próprio fenômeno de compreensão, ele se dá dessa forma. Tá? Então, vou tentar passar aqui para o fenômeno do mundo, para a gente destrinchar um pouquinho isso, para entender por que a gente é histórico e por que a nossa determinação hoje, de senhores do planeta Terra, vem da nossa história enquanto povo. Né? O primeiro momento de se conhecer é o quanto que o Dasein faz, sim, sim. Mas essa compreensão que se inaugura e se repete na simultaneidade da compreensão de um mundo de sentido histórico circunscrito, ou seja, no momento que o Dasein começa a se compreender sendo, ele também se compreende simultaneamente enquanto mundo de sentido, enquanto esse mundo de sentido no qual ele emerge e neste mundo de sentido no qual ele emerge. Tá? Isso quer dizer que me compreendo imediatamente como um aberto. A primeira compreensão do meu próprio existir se dá, então, como abertura e essa se manifesta enquanto mundo de sentido. Tá? Mundo de sentido e de possibilidade. E por que mundo? Né? Por que Heidegger fala mundo? Ele quer tirar esse problema do mundo do lugar geográfico, né? Do mundo enquanto planeta, né? Mundo enquanto mundo de sentido, tá? Histórico e circunscrito. Circunscrito quer dizer de um povo, tá? Porque enquanto estrutura de lançamento, que é também um dos existenciais, que eu não sei se eu vou conseguir entrar, né? Que são muitos existenciais que eles chamam em Ser e Tempo, lançamento quer dizer que nós somos lançados no mundo histórico circunscrito de sentido, o qual nos determina integralmente, tá? E por que mundo? Porque, enquanto estrutura de lançamento, o Dasein já tem que se compreender na compreensão do mundo no qual ele emerge. Isso quer dizer que, quando compreendo meu sendo, ou seja, meu ser sendo, antes de qualquer predicação, imediatamente ele é configurado a partir do mundo no qual emerge. Abertura de sentido e possibilidade significa mundo, que é espaço de jogo, decisão, responsabilidade, liberdade, mas também decadência e desnorteamento. O Dasein é enquanto espaço de projeção. Tá? Ele é pura projeção
em vista das possibilidades do seu próprio ser. Tá? Ele se projeta o tempo todo compreensivamente em vista das possibilidades do seu próprio ser. Isso já denota tempo. Tá? Projeção, repetindo, projeção em cima do que eu só posso me projetar em cima do que já tem significação, né? Ou você pode ir para sei lá, por meio do mato, encontrar um ente que não tem qualquer de um povo desconhecido. Você se projetou com ele, mas você não tem história com aquilo, não tem significação com aquilo. Você vai ficar atônito, não vai saber o que é aquilo. Tá? Então, a projeção, ela sempre é, mas ela eminentemente é no interior do mundo, no sentido no qual você nasceu. E nesse mundo, no sentido que a sua compreensão, enquanto esse fenômeno que o Heidegger chama da quarta dimensão, que é um movimento. Tá? A compreensão ela é o tempo todo projeção sobre o que vem futuro. Tá? Projeção futuro. Futuro aqui, imediato, não é lá na frente, não. É futuro aqui. Eu estou falando, estou produzindo futuro. Em cima do quê? Do que vem de significação no mundo, que é o passado, que seria o sido, que funda o presente. Essa mobilidade da compreensão são as 3 dimensões temporais, e a quarta seria a mobilidade. Tá? Mas você ia falar lá em Tempo e Ser, que é uma obra posterior a Ser e Tempo. Tá? Então, porque ele ocorre enquanto o mundo sempre já é, ele não inaugura mundo. Então, ele não tem essa incondicionalidade do sujeito cartesiano, dele inaugurar o mundo próprio dele. Não. É claro que nós somos singulares. Não estou falando que é todo mundo igual. Mas o seu mundo é totalmente correspondente ao mundo em que você emergiu, ainda que você seja um revoltado. Tá? Ainda assim é concernente, está interior ao mundo. Tá? Isso tudo para quê, tá, gente? Isso tudo para a gente entender, repetindo, para a gente conseguir entender minimamente, sem dogmática, né, sem teorias que querem convencer alguma coisa, para a gente entender como é a estrutura da compreensão, de novo, como chegamos até aqui, que Heidegger diz que é o lugar pode ser o lugar da nossa instituição, né? Em não muito tempo. Tá? Então, ele faz toda essa obra de Ser e Tempo para mostrar o quanto a gente é refém desse mundo de sentido, da publicidade, né? Não a publicidade... não o que a gente vê na TV, eu digo a publicidade do mundo público, o mundo de sentido público. Né? Ele diz numa carta que até o nosso mundo particular é bem público. Né? Ele é bem o tempo todo querendo tudo que o mundo público quer de valor não, de significação do que seja melhor. Tá? Porque ele também, essa questão do valor é uma questão muito problemática. Então, a gente está sempre querendo corresponder a isso e luta por isso o tempo todo. Tá? E luta por isso. A gente luta pelo quê? A gente luta pelo estabelecido de sentido sem minimamente questionar nada. E na maior parte da vez a gente morre assim. Tá? E questionar, como diz o Descartes, né, viver sem nunca questionar é como viver uma vida inteira sem abrir os olhos. Né? Ele fala isso acho que é no método dele, lá no discurso do método. Por quê? Porque a gente vai no rodão, e vai no rodão, e vai no rodão, e vai no rodão. Não estou dizendo que eu não vou, não, eu vou também. Mas assim, você passar a vida toda sem minimamente questionar o establishment, sem minimamente questionar a significação estabelecida para o todo, ou a significação estabelecida para a minha conduta frente ao todo. Tá? Para a minha conduta frente ao outro, a minha conduta frente à natureza. Né? E só aí é como se fosse máquinas, né? Esse é o método maquinador do Heidegger. Né? Então, essa forma necessária, né? Então, ele vai falar aqui, são muitos existenciais, ele vai falar assim, essa forma necessária do Dasein, enquanto abertura, enquanto projeção contínua, né? Enquanto pura abertura. Se a projeção contínua não tem nada, não tem subsistência, não está fechado. Tá? Esse é aquele modo de consciência possibilitado pelo mundo aberto. Tá. Deixa eu ver se eu posso passar um pouquinho para a gente não... O modo da concernência própria desses... Ele tem vários existenciais, né, que são esses momentos fenomenais da compreensão. Tem um que chama encontrar-se, né, que é o momento que o Dasein se encontra
sendo, se encontra enquanto abertura, ainda que ele nunca reflita sobre isso. Tá? E a questão da disposição. Tá? Nós somos dispostos como se fossem afinados pelo mundo de sentido no qual nós emergimos. Tá? Nós somos, dentro desse mundo de sentido, a gente tem a liberdade, é como que você abre, você tem liberdade, mas é só dentro desse mundo também, dentro das possibilidades desse mundo de sentido. Tá? Então, não tem essa coisa do sujeito que faz o que ele quer. Ele nunca tem essa possibilidade de fazer o que ele quer. Ele só pode fazer o que ele quer dentro de possibilidades. Então, essa liberdade dele não é absoluta. Tá? E nem é incondicional. Ela é condicionada ao mundo. Então, esse existencial do Heidegger chamado disposição, Stimmung, que ele também chama de afinação, é essa questão de como nós somos afinados e dispostos por esse mundo e como também nós dispomos esse mundo, tá? De sentido. Isso é mais um dos existenciais desse fenômenozão da compreensão, da compreensividade que somos nós humanos, tá? Portanto, a disposição é a configuração das perspectivas que o Dasein, enquanto mundo, manifesta. O que ainda não é um estado de humor, não é disposição de humor. A tradução toda portuguesa, toda de português, botam como disposição de humor. Essa palavra estimam. Eu não boto, eu e mais uma pessoa estudiosa também, porque eu acho que não é uma disposição de humor, sabe? Eu acho que é estrutural. Sabe? É mais que uma disposição de humor fática. Ela é a própria estrutura da compreensão. A compreensão ela é afinada ao mundo. Tá? Então, toda a reportação facultada existe. Tá. Ele vai falar aqui um pouquinho da disposição da angústia, as disposições mais fundamentais para ele. Muita gente vai falar, nossa, o Heidegger é esquisito, não sei o quê. Quem não fala da alegria? Não. A disposição da alegria também é uma disposição fundamental, a disposição da alegria, né? Não diria nem dessa coisa da felicidade eterna, não. Mas a questão é que a disposição da angústia, ela é o próprio ser da compreensividade, dessa estrutura. Porque se ela é pura projeção, se ela não está dada, se ela não está fechada, se ela não está subsistente, ela necessariamente vai gerar uma angústia. Tá? Uma angústia de não possibilidade de fechamento, de não possibilidade de conclusão. Tá? Então, o que a arte e a poesia fazem com isso, elas, ao invés de lutarem contra isso, elas dão as mãos para isso. Quando é verdadeira arte, no meu ver, né? No meu entender, né? Quando é verdadeira poesia, elas dão a mão para isso e falam disso sem devassar. Tá? Falam disso justamente da forma como deve ser, que é a forma poética. Bom, mas Heidegger vai tentar mostrar para a gente que essa é um existencial da nossa compreensão, do nós enquanto fenômeno de compreensão, que é a disposição da angústia e do medo. Do medo, óbvio, que o medo é medo de alguma coisa. Eu tenho medo, sei lá, de um leão, tenho medo de se encontrar com um urso, tenho medo do assaltante. A angústia já não. A angústia não é um medo para Heidegger. A disposição fundamental da angústia, ela é essa compreensividade pré-ontológica, ou seja, não reflexiva, ou seja, não temática, ou seja, nunca pensada, mas ainda assim uma compreensão, porque somos um fenômeno de compreensão, dessa nada de subsistência do nosso ser, tá? Dessa pura abertura que nós somos, diferente dos outros entes, tá? que têm a subsistência. Tá? Então, ele vai dizer, a angústia deriva da própria estrutura original, né, a própria abertura estrutural originária, que ao apresentar o existir para si mesmo, enquanto uma estrutura referencial, né, de sentido, em vista da sua própria possibilidade de ser fática, ou seja, ao apresentá-lo para si, pré-tematicamente, né, sem qualquer tipo de reflexão, enquanto pura possibilidade, já lhe anuncia a presença de um nada de subsistente, insondável, implícito e permanente no seu ser. Em cada concernência a ser concretizada pelo compreender. Sim, porque o problema da compreensão metafísica é que ela acha que ela conseguiu, ou que ela acha que um dia ela vai conseguir a totalidade, entende? O conhecimento da totalidade, ou da teoria dos conhecimentos, ou do conhecimento do homem, do sujeito do conhecimento. Né? O sujeito do conhecimento, que surge no século XVII, ele quer, o Hegel diz, a natureza vai um dia nos revelar todos os seus segredos. Não importa o que a gente faz, não vai. Não vai. Entendeu? Não vai, porque toda vez que a gente vai,
ela se retrai. A gente vai, ela se retrai. Tá? Então, o problema da angústia é precisamente essa disposição que já apresenta de forma imediata o existir transitivo, né? Transitivo quer dizer em trânsito. Não tem subsistência nenhuma, a gente é em trânsito. Para ele mesmo, não como algo dado, subsistente, como nada de ente, tá? Nada de coisa alguma. As pessoas falam assim, tá bom, fala da mente, né? Eu vejo muita coisa da mente. O que é mente? Eu fico assim, bom, me dá uma explicação da mente, não, porque a mente... Né? Não tem a meu ver, no meu entender, não tem muito uma fundamentação, sabe? E toda essa compreensividade, todo esse fenômeno que nós somos, tá? Que no meu entender é a própria doação a própria natureza enquanto physis, enquanto compreensão, é como se fosse uma pura doação, tá? Eu ia falar um negócio agora, mas me perdi, pensando em outras coisas. Então, Heidegger ensina que esse nada de subsistência do nosso ser, em que a existência toma conhecimento pré-ontológico de si mesmo enquanto pura transitividade, então esse nada de coisa alguma da nossa compreensão, não bota a mão na compreensão, bota a mão na linguagem, não tem. Né? Então, esse nada de coisa alguma em que a existência toma conhecimento pré-ontológico, né? Repetindo, sem qualquer reflexão, mas ela sabe, de si mesmo enquanto pura transitividade, que se fixa a disposição fundamental da angústia. Tá? Então, a angústia não é para ser elidida ou resolvida ou né, tirada do ser humano, que é impossível tirar. Tá? Ela é para ser aprendida, para Heidegger. Essa foi a luta dele com Lacan, uma das lutas. Né? Então, aí eu vou falar do ser devedor, aí eu vou falar todos os existenciais, mas eu queria mais que fixasse. Nesse texto está aí todos os existenciais, não todos, está bem resumido os existenciais de Ser e Tempo, né, os existenciais dentro do fenômeno compreensividade que nós somos. Em vários momentos fenomenais que todos são imediatos, todos são simultâneos, mas a gente consegue destrinchar numa analítica existencial, que é o que Heidegger faz. Tá? Então, tem o ser devedor, que é o ser devedor que ele chama desse ser sempre por ser do Dasein, sempre projeção por ser, o ser dele nunca está dado. Tá? É nisso que se funda o esquema que ele cunha, chamado ser-se adiante. Meu ser está sempre a si para ser, sempre à frente, né, por ser. Tá? Nunca está dado. Não importa se eu ficar trilhardária, não vai ter o seu ser para ser. Tá? A gente acha que a gente vai ganhar tudo se a gente, dentro do nosso mundo, né, de sentido, se a gente ficar milionário, trilhardário, vai estar com a vida ganha. Não. Vai ter seu ser para ser. Vai ter. E se não for, vai acontecer o que acontece, um monte de besteira aí, de depressão bobarada aí que acontece. Porque a gente acha que a vida está ganha. A vida não está ganha porque a estrutura do Dasein não possibilita essa subsistência, esse fechamento. Tá? Por ser justamente o quê? Temporal. Por ser pura abertura temporal e histórica de sentido. Tá? Então ele diz, esse ser-se adiante tem um sentido de completude, de perfeição, de configuração determinada. Esse se adiante, né? É como se a gente estivesse sempre buscando essa completude que nunca vai ser. Tá? O que é constantemente buscado, justamente por sua falta, por sua inefabilidade. Né? Inefável quer dizer tudo que não é concretude. Né? A inefabilidade do nosso próprio ser. Tá? Então, Heidegger diz, nada pode faltar essencialmente à existência. Não porque ela seja perfeita, mas porque o seu caráter do ser permanece distinto de toda a subsistência. Tá? Então, nada pode faltar ao meu ser. Como é que esse si pode faltar ao meu ser se eu nunca tive ele? Eu nunca poderia tê-lo. Né? Então, o ser-se adiante enquanto ser no mundo, esse ser-se constantemente por ser, enquanto esse ser no mundo, esse ser na significação, já historicamente dada, junto ao ente intramundano encontrado, né, o que é o ente que não tem a forma do ser do Dasein, tá? É o esquema que ele cunha em Ser e Tempo, que chama, olha o tamanho do esquema, ser-se adiante, já em um mundo, enquanto ser junto ao ente intramundano encontrado. Esse esquema que ele cunha e que ele chama de curadoria. Que é dentro desse esquema, dentro desse esquema, dentro de ser já no mundo, em projeção, para as possibilidades do meu ser, tendo que significá-las, tendo que essas significações são históricas,
E sendo que eu não posso não ser junto ao ente, sendo que eu não posso não ser junto ao ente que não tem a forma do meu ser, sendo que eu não posso não ser junto ao outro Dasein, isso Heidegger chama de cura, que se chama Sorge, tá? Ele vai destrinchar a cura e tal, ele vai dizer que se o ser do Dasein, o meu ser singular, se o meu ser singular só é ocupação e assistência, tá? Só é enquanto ocupação e assistência, então não tem uma Manuela antes que se ocupa e que assiste. Eu já sou só isso, tá? E se a minha estrutura é só essa, se o Dasein é enquanto ocupação e assistência, então não há algo separado da autocura. Já estou sempre me autocuidando na ocupação com o outro, ente que não tem a forma do ser do Dasein, e já estou sempre na assistência com, já estou sempre me autocurando, me autocuidando, né? Na assistência com o outro Dasein, uma vez que a minha estrutura do ser não é nada além de ocupação e existência, mas um existencial. Bom, tudo isso é para chegar a esse ponto aqui, que o ser-se adiante, né, aparecendo como uma falta, já determina de partida, tá? Esse ser-se adiante enquanto ocupação e assistência, esse ser-se adiante enquanto linguagem, compreensividade, significação temporal, já aponta de partida do quê? Essa temporalidade da projeção contínua sobre o ente que não tem a forma do meu ser, sobre o ente que tem a forma do meu ser, que é o outro Dasein, sobre o todo em vista das possibilidades do meu ser. É daí que Heidegger vai tirar a temporalidade, tá? Da compreensão, as três dimensões, né? A projeção, que é o futuro imediatamente sempre à frente, tá? O que vem sendo de sentido, que não tem essa questão, nessa filosofia não tem a questão do passado ser algo estanque, que passou, tá? Claro que tem na nossa vida prática, as coisas passam. Eu estou falando de termos de histórica de um povo, tá? O que Platão falou há 2.500 anos atrás, como se vê muito na academia, parece que ele falou uma coisa assim, que passou. Entende? Não. As questões dele são absolutamente atuais e formaram o nosso pensamento. E é nesse fundamento que a gente deveria poder ir para ver como o princípio vem acompanhando toda a história. Tá? E não é uma coisa que passou. Então, para Heidegger, a compreensão ela é nessa forma da quarta dimensão do movimento, da mobilidade. Mobilidade contínua. Tá? Projeção sobre o que vem sendo de sentido que funda o presente. Tá? É nisso, a partir dessa estruturação da compreensividade, do fenômeno de compreensão que nós somos, do fenômeno natural de compreensão que nós somos, que é o fenômeno temporal de compreensão, que Heidegger vai conseguir provar fenomenologicamente que o ser vem sendo pensado, que o ser do todo, como o ser do todo, vem sendo pensado no pensamento ocidental, até chegar hoje onde estamos. Tá? Muita coisa, eu sei. Tinha alguém que tinha pedido para abrir o chat, eu não tinha aberto. Não sei se abriu o chat. Eu acho que hoje eu vou ficar por aqui, gente, porque é muita coisa. E... Pronto. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade aí, perguntar. Ou me pergunta por e-mail também, não tem problema nenhum, tá? Pode mandar e-mail se tiver dúvida. Então tá bom, gente. Até segunda-feira que vem, pretendo entrar já na questão de como se fundou essa metafísica na Grécia, né? Para depois a gente passar para o pensamento medieval e moderno, fazer esse resumão aí da filosofia de Heidegger. Até o final do mês. Tá bom? Fale. Boa noite. Eu estou em deslocamento, eu gostaria de saber se, por acaso, vai ficar alguma gravação no Drive, porque, infelizmente, eu vou estar sempre em deslocamento. Então, eu vou gravar as aulas e vou enviar. Eu estou gravando as aulas, pode deixar. Tá ok, muito obrigado. Tá? Nada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, gente.